desde o primeiro momento que eu vi ela falar, dava para perceber que ela conseguia mobilizar muita gente, ela conseguia aglutinar muitas pessoas em torno dela e fazer com que essas pessoas se apropriassem dos processos que estavam acontecendo. Não só ela como a líder que movia todos, mas ela como um ponto que fazia com que os outros pontos percebessem o seu poder naquela rede. Porque quando você junta pessoas para construir algo coletivamente, sem dúvidas alguns ruídos vão surgir. A Ana, ela não nega a existência desses ruídos a partir das relações. Ela, na verdade, valoriza isso no sentido de que só quando isso vem à tona é que as construções podem se dar genuinamente. A sala da Ana é uma das coisas que mais me chamou a atenção. Eu via que alunos entravam e saíam, pais entravam e saíam, sem nem bater na porta. Isso com uma informalidade muito especial, sabe? Uma informalidade que refletia a relação que tinha sido construída entre aquelas pessoas, uma relação de confiança. E agora eu gostaria de chamar a Anelisa para essa conversa. O Amorim Lima, são 17 anos de trabalho e eu quero poder falar o máximo que eu puder a respeito do que é essa escola. A gente tem uma escola absolutamente aberta, onde todos os espaços são coletivos, os estudantes trabalham coletivamente, eles constroem o seu aprendizado a partir dessa convivência em grupos. Tem vários tipos de grupos, grupos menores, grupos maiores, e esses grupos vão se encontrando nesse percurso, tanto do dia como da vida deles na escola. A gente conseguiu construir uma equipe, que tudo isso parece muito simples, mas é dentro de uma escola pública brasileira, onde todas as amarras são para que a escola não dê certo. Então, como é que a gente constrói uma escola pública que dá certo, uma escola pública que é para todo mundo, onde as pessoas têm o direito de falar e serem escutadas, e onde esses conflitos, como diz o André, esses conflitos para nós são absolutamente importantes, porque é a partir dos conflitos que a gente constrói a nossa diversidade e, ao mesmo tempo, a nossa igualdade. Onde que nós nos encontramos? Então, esse processo todo que a gente vai construindo no Amorim tem essa perspectiva que é de ensinar a gente a conviver, e por isso que nós estamos lá na perspectiva do ensino fundamental. Então, as crianças vão aprendendo a conviver, que isso é a coisa mais importante de um processo educativo. Eu penso que Paulo Freire é o grande inspirador da nossa educação, o Amorim Lima não tem medo do risco, ele tem coragem. Eu acho que toda a equipe que a gente foi construindo nesse percurso, ela vai tendo coragem de se arriscar a caminhos que ainda a gente não sabe onde que vai dar. Então, a gente foi fazendo uma escola que tem essa perspectiva de não saber onde vai. Eu queria contar uma experiência muito verdadeira que aconteceu na escola. A gente tem uma casa de... Tudo isso que a gente foi fazendo tem um caminho pela cultura brasileira, né? Então, a gente tem a cultura como um foco, porque, se não for cultura, não é nada. Então, a cultura está banhando todo o tempo a escola. E a coisa mais importante é que tudo que a gente fez de cultura, a gente tentou, o tempo todo, trazer o que é genuíno da cultura, não coisas que não fossem verdadeiramente da cultura. Então, a gente tem uma parceria com os guaranis, aqui de Parelheiros, e a gente construiu uma casa de reza. Veio o cacique para saber se a gente se podia ser construído isso dentro de uma escola que normalmente se constrói na aldeia. E ele topou fazer essa construção, e daí ele veio um dia para ver onde o sol nascia, porque a porta dessa casa tem que ficar de frente para o sol, para que a luz ilumine o tempo todo. E os estudantes, um dia lá brincando, fazendo uma brincadeira, queimaram num minuto, puseram fogo na casa. E a gente fez 1 milhão de rodas de conversa, mas, mesmo assim, a gente não se achava no direito de construir de novo sem que o cacique viesse. E ele veio à nossa escola, e nós todos entramos na casa de reza, e achando que ele ia falar muita coisa, e ele pediu que a gente ficasse em silêncio absoluto. E, nesse silêncio absoluto, todos nós choramos, e veio uma coisa muito forte em todos nós. E daí, quando terminou, uma hora ele disse: vocês podem reconstruir essa casa. Então, eu acho que o exercício da educação é o exercício de poder fazer e refazer o tempo todo. Muito obrigada.